Fala pessoal, meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências. Estou aqui hoje para falarmos a respeito de uma daquelas patologias que ficam esquecidas lá no fundo do baú, mas de vez em quando pode te pegar de surpresa: a síndrome de Ilício tumoral. Parece coisa rara, mas pode até ser, mas quando aparece é gravíssimo. E quando você está na linha de frente, você precisa reconhecer rápido. E aí, bora de bolos? A síndrome de Ilício tumoral é uma emergência metabólica causada pela quebra de massas de células tumorais, que vão liberando tudo que tem dentro delas, seja potássio, fósforo, ácidos nucleicos e por aí vai. E quando esses compostos caem na corrente sanguínea, eles fazem uma bagunça, causando desde hipercalemia, insuficiência renal, arritmias e até mesmo parada cardíaca. Então olha só, vamos ficar muito atento aqui, principalmente aos sinais, e vamos pensar a respeito de qual população pode ser mais afetada por isso. Geralmente ela está associada à lise tumoral relacionada à quimioterapia, porém ela também pode acontecer de forma espontânea, principalmente em tumores muito agressivos. Então vamos prestar atenção em algumas populações que estão mais suscetíveis a passar pela síndrome de Ilício tumoral, sendo elas, por exemplo, os pacientes que estão passando por tratamento para leucemias agudas, especialmente a LLA, os linfomas de alto grau também, tipo o Burkitt, também tumores sólidos, principalmente os que são muito proliferativos. Se você estiver atendendo um paciente oncológico, então, com náuseas, vômitos, fraqueza, até mesmo com confusão mental, oligúria ou arritmias, o seu radar tem que ficar ligado. Pensou em síndrome de Ilício tumoral? Não perca tempo. Vamos colocar esse paciente no monitor e vamos pedir alguns exames. Alguns dos principais exames que a gente tem que pedir tem que ser orientado a respeito da fisiopatologia da doença. Então vamos lá. Em relação aos eletrólitos, temos que pensar e prestar atenção principalmente no potássio, no fósforo, no cálcio e no magnésio. A função renal vamos monitorizar com ureia e creatinina, além de, muito importante, o ácido úrico e, é claro, também o eletro, já que os pacientes com síndrome de Ilício tumoral podem passar por hipercalemias que podem predispor a arritmias. Então vamos ficar atento. E com tanta coisa para lembrar, tem alguma regrinha prática? Tem uma que é bem legal, que ajuda a lembrar de que valores temos que prestar atenção, que é a regrinha 4, 5, 6, 7, 7. Sim, 2 vezes 7. Lembrando que o 4 e o 5 estão relacionados ao fósforo, que são valores maiores a 4,5 mg por decilitro, nos falam a respeito de síndrome de Ilício tumoral, assim como o potássio maior a 6, ácido úrico maior a 7, e aqui o segundo 7 que vai ser o cálcio menor a 7. Embora que esse número em si não é tão importante, porque o que é mais importante em si é a clínica do paciente relacionada aos valores baixos de cálcio. E já com 2 desses 5 valores alterados, já podemos começar a pensar em síndrome de Ilício tumoral. Atenção aqui, porque a literatura já hoje em dia não entra tão de acordo entre si em relação a quais ou quantos desses valores alterados podem fechar diagnóstico de síndrome de Ilício tumoral. Mas, suspeitando síndrome de Ilício tumoral, não vamos deixar o tempo passar, vamos prestar atenção nesse paciente. Agora, você fez esses exames, tem algum valor que está alterado, mas você tem alta suspeita de que esse paciente pode estar iniciando um processo de síndrome de Ilício tumoral, então vamos deixar esse paciente em observação e repetir os exames dentro de 6 até 8 horas. O importante aqui é que esse paciente não deve ir para casa, é um paciente que deve ficar em observação. E, uma vez que eu encontrar algum valor alterado, obviamente ele precisa ficar internado. Se esse paciente já apresenta algum outro sinal, como alteração neurológica, insuficiência renal ou eventualmente alguma arritmia, é UTI. E apesar de que esses pacientes geralmente, durante seu tratamento oncológico, já têm a profilaxia feita com alopurinol, além da hidratação antes de começar a químio, nós podemos nos encontrar com esse tipo de pacientes na emergência. Então, agora que a gente já aprendeu como vamos diagnosticar, como que a gente vai tratar esse paciente? Vamos tentar ser o mais direto possível. Aqui a gente vai pensar a respeito de 3 frentes principais. O primeiro é a hidratação agressiva, com solução fisiológica. E a quantidade de solução fisiológica que vamos utilizar aqui parece estranho, mas é assim que as guias dizem. Vamos utilizar 2 a 3 mil mililitros por metro quadrado de superfície corporal por dia. E o importante é o alvo de diurese, pelo menos 100 mililitros por hora.
Agora, vamos com a correção de alterações eletrolíticas. A primeira, a hipercalemia. A gente vai utilizar gluconato de cálcio, além da glicoinsulina e o salbutamol para baixar esse potássio. Já a hipocalcemia, ou seja, o cálcio baixo, só vamos tratar quando tiver sintomas graves, nada de repor à toa, especialmente porque o cálcio reposto em excesso pode piorar o quadro, porque junto com o ácido úrico em excesso, ele pode se decantar dentro dos túbulos renais e complicar ainda mais o nosso quadro. Já a hiperfosfatemia, não temos muito como manejar além da restrição oral e, se possível, os quelantes orais. E, finalmente, o controle do ácido úrico, que é um pouco mais complicado, porque utilizamos uma medicação que não está disponível em todos os lugares, a rasburicase, que ela é a estrela aqui. Ela é um poliofilizado que custa bem caro, hoje em dia em maio de 2025, estamos falando entre R$ 2.500 até R$ 3.000, e ela é feita justamente para catalisar a oxidação da enzima que transforma o ácido úrico em alantoína, sendo assim uma substância hidrossolúvel e facilmente excretada de forma renal. Se bem, podemos utilizar também o halopurinol, nesse caso ele vai agir muito devagar e obviamente ele é mais utilizado durante a prevenção da elevação do ácido úrico. E apesar de fazer tudo isso, temos que ficar espertos já para contatar o nefro. E quando vai ser isso? Quando encontrarmos hipercalemia refratária, acidose metabólica grave, oligúria persistente e uremia sintomática. Então não vamos esperar nosso paciente entrar em coma urêmico para contatar a nefro. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, porque, como sempre, trazemos os bolos baseados no que a gente vive ali na linha de frente. E para ajudar a gente a continuar com esse projeto, vai lá, dá 5 estrelas no nosso Spotify, procure a gente nas redes sociais, @bolosdeemergência, e também o nosso Instagram pessoal, @emergentorrada e @doutorbruno_leite. Isso aí, pessoal. A gente se vê aqui no próximo episódio de Bolos de Emergência, onde informação boa é informação rápida.